Ele avisou, Danilo. Ele falou para os discípulos, mas os discípulos ficaram dispersos, entenderam o que? Ficaram com medo, entenderam que já era, acabou, tudo deu errado. O Messias, se eu sair para fora, eu vou ser preso. Mas Jesus volta e trata cada um. Eu achei interessante, preparando essa mensagem, como Deus é perfeito. Jesus aparece para os discípulos, mas Tomé não estava. E Jesus, vai embora. E depois Tomé, não, só acredito se eu ver, se eu tocar. Jesus volta e vem tratar com Tomé. Toca aí, Tomé, vê, eu ressuscitei, eu mesmo. Então, Jesus tem o cuidado com você. Jesus quer transformar a tua vida. A mensagem de boas novas, a mensagem do Evangelho é algo extraordinário. Às vezes você conversa com uma pessoa ímpia, uma pessoa que ainda não aceitou a Jesus. Ele não quer se render a Jesus porque ele acha que vai perder algo na sua vida, que ele vai deixar de viver. Pelo contrário, quando você tem um encontro com o Senhor Jesus, a tua vida passa a ser diferente. Deus começa a se revelar o plano para a sua vida, e Ele começa a transformar a tua vida, do jeito dEle, na hora dEle, não é na hora que você quer. Interessante que esses discípulos estavam ansiosos, querendo saber o que eles deveriam fazer, e Jesus fala para ele, olha, não cabe a dizer para vocês quando é que Deus vai restaurar, vocês só precisam confiar no meu plano, confiar no que eu projetei para vocês. Fica em Jerusalém, que do alto virá poder. Deus, o Espírito Santo vai descer, vai capacitar vocês para vocês pregarem o Evangelho, para vocês terem autoridade. E depois que eles receberam o Espírito Santo, eles não tiveram mais medo, não ficaram mais preocupados com o amanhã, como vai ser. Eles entendiam que Deus estava conduzindo a vida deles. Então, nessa noite, a primeira verdade que Jesus fala para vocês, confia nele. Ele tem um plano para a vida de cada um. Ele tem. Lá em Mateus capítulo 6, ele fala, por que vocês estão ansiosos com o dia de amanhã? Olha aí as aves dos céus, não trabalha, não cega, e Deus não alimenta? Olha aí os lírios do campo, nem Salomão na sua maior riqueza, maior glória, se vestiu igual eles. Acredita, meus irmãos, acredita, confia em Deus. Entenda que Deus está no controle da tua vida. Lá em Provérbios capítulo 3, verso 5 diz que confia no Senhor com todo o seu coração e não apoie em teus próprios entendimentos. Entenda que Deus está cuidando da tua vida, que Jesus está te fazendo um plano para você, conduzindo naquilo que Ele quer, mas para isso você precisa confiar, você precisa entender que Jesus direciona a tua vida, assim como Ele foi com aqueles apóstolos, com aqueles homens de Deus. Jesus confia em Jesus, porque Ele tem um plano para a tua vida, Ele tem uma direção para a tua vida. Não fica disperso, não fica indo para o lado A, para ali, para cá. Entenda que Jesus está conduzindo a tua vida. Às vezes, quando a gente está vivendo situações difíceis, entendemos, achamos de que Deus nos esqueceu, Deus não está olhando para nós, que Deus não está vendo. A gente ouve um monte de gente falar um monte de coisa, e às vezes você fala, poxa, acontece com fulano, mas comigo não acontece. Interessante que eu estava vivendo um processo esses dias aí, devido ao trabalho, muita dificuldade, nesse período. Quando chega para mim esse período, que é o mês de junho, julho e agosto, é considerado período de frio, só que a gente não acaba não vivendo isso, mas é o período de que carrapato, pulga, esses bichos não se proliferam, e é o período que eu não consigo ganhar dinheiro, que as vendas caem, e eu fico pedindo a Deus. Eu começo a ver esses bichinhos na lâmpada, eu começo a esfregar a mão, que maravilha, tá esquentando, é a hora que vai proliferar, vai começar a incomodar vocês vão gastar o dinheirinho. Aí eu fui levar minha filha num evento que ela estava fazendo um negócio lá de desfile,
E interessante que eu, às vezes, eu estava questionando Deus, eu falei, Senhor, não é possível essa dificuldade, você olha os ímpios crescem, para ele não tem dificuldade, tudo para eles é fácil. E o cara que estava palestrando lá, ele começou a dar o testemunho dele. E ele não é cristão, e ele falou uma coisa que eu achei interessante, ele falou assim, olha, eu aprendi que na vida as coisas mudam. As coisas mudam. Você pode estar vivendo a dificuldade hoje, daqui a pouco você vai ver, as coisas mudam, né? Eu acrescento, não é que as coisas mudam, Jesus muda a tua vida. Uma hora Ele está te ensinando, Ele está ajustando. Outra coisa que eu aprendi, meus irmãos, grave, para melhorar, tem que piorar, meu irmão. Se não piorar, como é que você vai saber que melhorou? Então você vive processos de dificuldade para Deus mudar o quadro da tua vida. Aí você vai ver que Deus mudou, que Deus quer que você tenha uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida diferente, uma vida que você possa testemunhar das grandezas de Deus. Eu não falo da doutrina da prosperidade que eles pregam por aí, que você tem que ser rico, mas Deus quer que você tenha uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida satisfeita. Mas para isso, você precisa confiar em Deus, confiar que Ele vai conduzir a tua vida e Ele vai acertar os teus caminhos. A segunda verdade que eu aprendo é que nós precisamos confiar no tempo de Deus. Em Atos, capítulo 1, que nós lemos aqui do 6 ao 8, eles perguntaram a Jesus se era nesse tempo que Jesus ia restaurar, Israel. Mas Jesus respondeu, não cabe a vós saber nem o tempo nem a hora, cabe só a vós a confiar. Talvez você possa dizer para mim assim, Alex, mas está demorando, as coisas não acontecem, já leva anos, tem anos que isso não acontece, mas Deus está no controle, Deus está conduzindo a tua vida, e no tempo certo Deus está tratando você, e no tempo certo Deus vai mudando. O Evangelho é novidade de vida, meus irmãos, o Evangelho é boas novas, é novidade, e Jesus, quando você aceita esse Evangelho, você passa a ser uma nova pessoa. Enquanto eu estava preparando essa lição, eu vi a história de Paulo. Paulo era um homem zeloso com as coisas de Deus. Ele achava que perseguir a igreja, matar os cristãos, prender os cristãos, era algo que estava agradando a Deus, porque ele não compreendia, ele não tinha entendido, que Jesus Cristo era aquele Messias de que a Bíblia do Velho Testamento falava e anunciava. E quando, no capítulo 9, aqui de Atos 9, quando ele tem um encontro com Jesus, que ele recebe o Evangelho, a vida dele é transformada, ele muda, ele passa a ser não mais perseguidor e passa agora a ser perseguido, mas ele compreendia que era prazeroso a servir ao Senhor Jesus, que era maravilhoso servir ao Senhor Jesus. Interessante que aqui em Atos 1, essa resposta de Jesus não é suficiente para os discípulos. A gente são umas pessoas, um ser humano que a gente quer tudo para agora, imediato, é tudo para agora, a gente precisa, e com o aumento da tecnologia, é algo que ficou ainda pior ainda, porque a tecnologia, a gente é de um tempo, eu estava conversando com a minha esposa hoje, minha filha estava fazendo uma prova, e ela deixou o celular com a gente, e a gente não tinha mais comunicação. Falei, e agora, para a gente ter comunicação com ela? Aí quando chegamos lá para poder buscar ela falou que era meio-dia, já era 12:30 e ela não tinha saído. Eu falei, e agora? Aí eu falei para minha esposa assim, falei, interessante, Não é porque a gente é velho não, tá, meu irmão? É porque a gente é novinho, A gente é da década de 80, mas a gente é novinho. Falei, no nosso tempo não tinha isso, Você tinha que esperar a pessoa chegar para a gente conversar. Hoje o celular não, o celular tomando uma mensagem, liga, o resultado é na hora, tem que ser agora. E eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, as minhas coisas têm que ser agora. Falou em esperar, isso acaba comigo, e eu tenho apanhado tanto para poder aprender isso, a ser uma pessoa que saiba esperar em Deus. As minhas coisas sempre é no agora, e muitas das vezes, por causa dessa minha precipitação, eu acabo pagando um preço muito alto,
por querer as coisas rápido. E as coisas de Deus é no tempo dele. E tem algo que sempre fala no meu coração, é uma palavra que o nosso pastor sempre fala: as bênçãos do Senhor não trazem dores. E muitas das vezes eu sinto dor. E eu estou compreendendo que não é a bênção do Senhor, é eu que corri, é eu que quis, é agora. A gente trabalha, como um amigo meu uma vez falou para mim, a gente vive a nossa vida contando que vai morrer amanhã. Legal, se morrer amanhã, beleza, você viveu, teve as coisas. Mas se você não morrer, como muitos não morrem, e você paga um preço caríssimo. Então a gente precisa aprender a esperar. Jesus deu a ordem aqui, ó, ficar em Jerusalém. O texto não me diz se esses discípulos que foram para Emaús recebeu ou não recebeu. O texto não fala. E meu seminarista, você que, né, a gente não sabe, mas eu posso dizer que alguns discípulos se precipitaram e foram embora. Jesus deu a ordem: fica em Jerusalém, que do alto recebereis poder. Fica, que eu estou guardando, eu estou cuidando, eu tenho um plano. Aprende a confiar no meu plano. Aprende a confiar no meu tempo. Calma, é no meu tempo, não é no teu. Às vezes você quer a benção, você quer uma novidade de vida, você quer uma mudança agora, mas não é. Não é agora, leva anos. Estamos estudando na EBD, né? Já entrou na aula passada e semana que vem vamos falar de novo sobre José. Sabe quantos anos levou para José assumir? 10 anos que ele ficou preso. Ali, ó, tempo passa e sem ter feito nada de errado, mas Deus estava no controle, Deus estava conduzindo, e a gente às vezes quer as coisas agora, né? Quer agora, tem que ser agora. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, do 8 ao 9, diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não é tardio a respeito de sua promessa, ainda que alguns homens a têm por tardia, mas deixa eu ler aqui mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus tem o momento certo, o tempo certo para transformar a tua vida, mas primeiro você precisa confiar no plano dele. Segundo, você precisa confiar no tempo dele, é no tempo dele, entender que Deus está conduzindo a tua vida, entender que ele cuida da tua vida, entender que você está com ele até a morte, ainda que se ele te der ou não, mas você esteja com ele. Paulo fala lá em 2 Coríntios, né, que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um eterno peso de glória. É leve, meu irmão, que você está passando. Aprenda a compreender isso. A terceira verdade última que nós aprendemos, que nós precisamos confiar em Deus através da oração, né? Interessante que a gente precisa fazer uma pergunta para nós: o que você faz quando está esperando em Deus? O que você faz quando está esperando em Deus? Fica desesperado? Qual a tua postura? Precisamos orar. Interessante que o texto fala aqui em Atos. Abre a Bíblia de vocês em Atos, capítulo 1, do versículo 12 ao 14. Então eles retornaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, uma jornada de um dia de Shabat. E entrando, eles subiram à sala superior, onde se encontravam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, irmão Tiago. Todos estes continuavam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Olha o que eles fizeram, olha a postura deles aí. Quando Jesus trata eles, eles compreendem que Jesus estava no controle de suas vidas e eles vão orar, vão buscar em oração. Você tem orado para Deus te dar a direção, para você ter um novo começo de vida, uma nova
situação na tua vida, se é na área financeira, se é na área conjugal, se é família, se é em filhos, começa a orar, meu irmão, começa a confiar em Deus em oração e acreditar que a tua oração tem poder. Eu já há muitos anos aqui, eu dei um testemunho aqui, que eu era da igreja, eu sempre me converti em 92, mas eu achava que Deus não ouvia a minha oração. Eu orava e achava que Deus não estava me ouvindo. E teve uma vez aqui, que nós tínhamos uma irmã aqui, a irmã Simone, eu não esqueço disso, e ela veio pedir um trabalho para o filho da patroa dela lá, e ela queria que o pastor orasse, o pastor Benilton. E o pastor Benilton me chamou para me orar. Aí ela foi e contou lá no trabalho dela, né? A patroa perguntou: e aí, você pediu lá a oração, o pastor orou para meu filho arrumar um emprego? Aí ela falou assim: olha, eu pedi o pastor, mas o pastor pediu lá um rapaz lá, o Alex, para orar, e ele orou. Aí eu, beleza. Aí depois passou uma semana, ela veio dar testemunho de que Deus tinha aberto uma porta de trabalho para aquele jovem, e conseguiu ver e agradecer, e aquilo ali me deixou feliz, porque eu entendi que Deus ouve a nossa oração, Deus nos escuta, mas você precisa acreditar e confiar nele, ainda que a tua situação esteja adversa. Meus irmãos, se vocês depois puderem ler o livro de Atos, você vai ver que Paulo era um homem de oração, um homem que orava, e certas vezes as coisas não saíam como ele queria. Ele queria ir para uma cidade pregar o evangelho, e às vezes ele sofria naufrágio. Outras vezes o judeu perseguia, apedrejou ele. Não quer dizer que é dificuldade, Deus não está contigo. Não, às vezes Deus está permitindo você ter dificuldade para você aprender a valorizar, ou para você amanhã ter um testemunho para dar, para poder você, quando for conversar com alguém, você saber o que falar. Por quê? Porque você viveu aquela situação. Então, precisamos ter esse entendimento de que precisamos confiar em Deus através da oração, dobrar nossos joelhos, começar a entregar a nossa vida a Jesus, para a gente ter uma novidade de vida. O Evangelho é algo transformador, é algo que muda as nossas vidas, é algo que transforma, ele abre o teu entendimento. E o interessante de que às vezes nós queremos ver filme, alguns querem ver novelas, alguns querem ver filme, estuda sobre o autor, estuda tudo sobre a vida daquela pessoa, outros é futebol, sabe tudo, mas a palavra de Deus, ela dá ensinamento para toda a área da tua vida. Você está tendo um problema financeiro? A Bíblia te ensina, vai ler Provérbios, ele vai te orientar você na área como proceder financeiramente. Você está tendo um problema no casamento familiar? A Bíblia te ensina. Você vai ler 1 Coríntios capítulo 7, que está falando sobre casamento. Qualquer área. Você quer falar sobre, tem dúvidas sobre sexo? No 1 Coríntios capítulo 7 está falando ali. A Bíblia te ensina todas as áreas da sua vida. Agora, basta você ler, aprender e confiar em Deus. Deus quer te dar um novo começo. Deus quer mudar a sua vida. Ele quer que você tenha uma vida feliz. Enquanto você tem esse tempo aqui na terra, nós não sabemos quando nós vamos para a glória nos encontrar com Cristo, mas Deus quer mudar. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 11, Paulo nos ensina que ele aprendeu o segredo de viver contente em qualquer situação. Precisamos orar e agradecer e pedir isso a Deus, a gente aprender a estar contente em qualquer situação, na dificuldade, na alegria, em qualquer situação a gente estar alegre, estar feliz, porque Deus está conduzindo. Mas nessa noite, meus irmãos, Deus quer te dar um novo começo, para você que já tem Jesus e para você que ainda não aceitou Jesus como Salvador. O primeiro passo para você que não aceitou Jesus como Salvador é aceitar Ele nessa noite, é você ter um compromisso com Ele. Esse é o primeiro passo. A gente vamos estar ouvindo um louvor e logo depois vamos estar fazendo alguns convites.